Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos agora estudar um pouquinho da derivada da função logarítmica, tá? Do logaritmo natural ln. Bom, a derivada da função, tá? A derivada da função logarítmica, derivada do ln de x é 1 sobre x, tá certo? Vezes a derivada aqui do meu miolinho. Então, 1 sobre x, ok? Então, vamos lá. Quero derivar da letra A derivada de ln de 5. Então, ó, regra da cadeia, 5, ln de x elevado à quarta vezes a derivada de ln de x, tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 5 ln de x elevado à quarta vezes 1 sobre x, ok? Que eu já fiz aqui em cima para vocês verem. Então, daria 5 sobre x, ln de x elevado à quarta, ok? Muito bem. Vamos fazer a letra B lá na outra folha, tá? X, ln de x. Então, ó, x, ln de x. Vou aplicar a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, derivada de x é 1 sobre ln de x, mais x, e a derivada de ln é 1 sobre x. Então, isso aqui daria ln de x mais 1, tá certo? Muito bem. Bom, vamos fazer a letra C. Ó. Então, ó, usar a regrinha da cadeia, né? Essa derivada aqui, como vai ficar, tá certo? Vai ficar 1, né? Sobre x, nesse caso, x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 8, vezes a derivada desse miolinho aqui, tá certo? Ó. Ok? Vezes 3x ao quadrado mais 10x, tá certo? Então, meu y', só arrumando isso aqui. Desse jeito, tá bom? Muito bem. Vamos fazer a letra D. Ó. Então, olha só. Derivada disso é 1 sobre esse miolinho, que é x mais 3, vezes a derivada dele, mais... Agora, derivada de ln de 5, gente, quanto é? Ln de 5 é 1? Quem disse um número, uma constante, acertou. Então, a derivada dele vai dar 0, tá certo? E a derivada de x mais 3 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre x mais 3, tá? Muito bem. Vamos fazer a letra E. Ó, a derivada dele é meio, derivada de ln de x. Então, meio vezes 1 sobre x. Que vai dar 1 sobre 2x, tá certo? Muito bem. Continuando. Letra F. Ó, y igual a ln e elevado a x mais e elevado a menos x. Então, a derivada dele é 1 sobre esse miolinho vezes a derivada desse miolinho, tá certo? Ó. Isso aqui vai ser a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo, e a derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. Então, isso aqui, essa é a resposta, tá certo? Muito bem. Bom, vamos fazer
A letra G. ln de x vezes ln de 2x. Vou aplicar a regra do produto, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá certo? Bom, derivada de ln é 1 sobre x, vezes ln de 2x, mais ln de x vezes 1 sobre 2x, vezes a derivada de 2x, tá certo? Muito bem, então isso aqui vai ficar ln de 2x sobre x, né? Mais 2 ln de x, tá certo? Ó, 2x sobre 2x, ok? Não, desculpa, 2, né? Só o 2. A derivada de 2x é 2. Então, isso aqui... Opa! Então, isso aqui vai ficar ln de 2x sobre x mais 1 sobre x ln de x, tá certo? Muito bem. Letra H. ln de 1 sobre x. Então, a derivada disso é 1 sobre esse miolo, que é 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x. Então, isso aqui vai dar 1, né? Vezes x sobre 1, vezes a derivada de x menos 1. Tá certo? Então, isso aqui vai ser, ó, x, tá certo? Vezes, né? Menos x elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos x elevado a x ao quadrado, que vai ser igual a menos 1 sobre x, ok? Muito bem. Vamos fazer mais aqui. Ó, vou fazer a letra I. Ó, então a derivada disso é 1 sobre isso aqui, tá certo? Vezes a derivada desse miolinho aqui. Então, isso aqui vai ficar, ó, x mais 1 sobre x menos 1, ok? E vamos aplicar a regra do quociente. Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Então, a derivada da primeira vai dar 1, né? Então, vai sobrar só o x mais 1, menos, que também vai dar 1, então vai ficar menos x mais 1, tá certo? Sobre x mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser x mais 1 sobre x menos 1. Aqui vai ficar 2 sobre x mais 1 ao quadrado, tá certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui ainda, né? Eu posso simplificar esse com esse, então vai ficar 2, que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Posso deixar assim, ou 2 sobre x ao quadrado menos 1, tá certo? Muito bem, ótimo, perfeito. Bom, vamos contextualizar isso, tá? Então, vamos supor que eu tenha essa equação aqui de demanda ou preço de um certo bem, e eu quero saber qual é a função receita marginal desse bem, e calcular a função receita quando x for 20, tá bom? Então, olha só, lembra que a função receita é x vezes a função demanda ou função preço. Então, nesse caso, a função receita vai ser 45x sobre ln de x. E a receita marginal é a derivada da receita. Eu vou aplicar a regrinha do quociente. Então, a derivada da primeira, tá certo? Vezes a segunda,
menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre, tá certo? ln de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 45, ok? ln de x menos 45x vezes 1 sobre x, tá certo? Ó, ok? Então, aqui na outra linha, r' de x vai ser igual a 45 ln de x menos 45 dividido por ln de x ao quadrado. Ele quer saber qual é a receita marginal, não é isso? Ó, vamos voltar aqui só para a gente ver. Ó, receita marginal quando x é igual a 20, tá bom? Então, vamos lá. X for 20, é só substituir aonde tem x por 20, tá certo? E nós vamos encontrar uma receita marginal de aproximadamente 10, ok? Muito bem. Bom, continuando, aqui a gente tem um modelo de epidemia. Então, ó, no estudo de epidemia, encontramos essa equação aqui, tá certo? Onde y é a fração da população que tem a doença específica no tempo t. Então, resolva a equação para y em termos de t e das constantes c e r. Então, olha só, aqui é só para a gente fazer manipulação algébrica mesmo, tá? Ó, e gastar aqui o nosso conhecimento algébrico. Então, em ln, quando eu tenho uma subtração, eu posso escrever dessa forma, ó, tá certo? Muito bem. Como eu quero achar o valor de y, eu vou aplicar a exponencial em ambos os lados aqui, ó. Tá? Ok? Posso fazer isso também. Então, ó, a exponencial é a função inversa do ln, aplicada, vai sobrar só esse miolinho aqui. Então, eu tenho 1 menos y é igual a e elevado a c menos e elevado a rt, tá certo? Muito bem. Na exponencial também, quando eu tenho a subtração, eu posso escrever dessa forma, tá certo? Expoente mesma base, né? Subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou multiplicar agora em cruz, ó. Vou multiplicar aqui em cruz, ó. Então, vai ficar 1 menos y elevado a rt igual a e elevado a c vezes y, tá certo? Então, aqui vai ficar menos y elevado a rt mais e elevado a rt igual a y elevado a c. Menos y elevado a rt menos y elevado a c igual a menos e elevado a rt. Multiplico tudo por menos 1, vai ficar y elevado a rt mais y elevado a c elevado a rt. Coloco y em evidência, tá certo? Ó. O que eu vou ter aqui, ó? E elevado a rt sobre e elevado a rt, ó. E elevado a c vai dar um número, então é usual a gente chamar isso aqui de uma constante. Então, essa é a equação aqui que ele estava buscando, tá? Resolvi botar esse exemplo para a gente treinar e perceber como é importante lembrar das propriedades de ln, lembrar da função inversa, lembrar das propriedades, né, de exponenciação, tá bom? Muito bem. Continuando, temos umas aplicações aqui de crescimento e decaimento exponencial. Então, é muito comum nas ciências, biologia, química, na economia,
estudar o comportamento de uma quantidade que cresce com o passar do tempo. Então, por exemplo, se em cada instante a taxa de crescimento ela é proporcional, então se eu tenho uma taxa de crescimento, sei lá, que eu vou chamar de dx dt, tá certo? Se ela for proporcional, tá, à quantidade daquele instante, nós dizemos que a quantidade está crescendo de forma exponencial, tá certo? Por exemplo, isso aqui, ó, o proporcional para gente se traduz numa constante k, por exemplo, tá? E aí, né, a gente resolve, quando não é o objetivo do curso ainda, que eu teria que integrar, tá bom? Isso aqui a gente teria algo desse tipo, x de t igual a x0, tá certo? Elevado a kt, ok? A gente teria algo desse gênero. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, por exemplo, nessa cultura de bactérias. Tá? Então, uma certa cultura de bactérias cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Então, e essa equação é válida, tá bom? Ó, ok? Bom, no instante t igual a zero, então quando P vale zero, estão presentes 20.000 bactérias. Então, P0 elevado a zero, então 20.000 bactérias seria o P0, tá certo? Então, eu reescrevo essa função como sendo 20.000 elevado a kt. Bom, em 5 horas há 400.000 bactérias. Então, quando t é igual a 5, então, ó, para t igual a 5, a gente vai ter aqui 400.000 bactérias igual a 20.000 elevado a kt, tá certo? Então, isso aqui, ó, eu vou ter e elevado a 5k igual a 20, tá certo? E eu quero encontrar aqui quem é esse k, né? Porque ele quer que eu determine uma função que expressa o tamanho da cultura como função do tempo. Então, eu preciso encontrar quem é esse k. Para eu encontrar quem é esse k, eu vou aplicar ln em ambos os lados, tá certo? Então, vai ficar ln de e elevado a 5k igual a ln de 20. Então, isso aqui vai dar 5k igual a ln de 20. K é aproximadamente 0,60. Então, a equação que eu estou buscando, ela tem essa cara aqui, ó. Ok? Seria isso, tá bom? Muito bem. Bom, continuando aqui, a gente tem também o crescimento populacional. Então, olha, seja P de T a população em milhões em uma determinada cidade, T anos depois de 1990, e suponha que P de T satisfaça essa equação diferencial aqui. Eu quero encontrar a fórmula de P de T, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, vamos colocar, ó, P' de T igual a 0,02 P de T, tá certo? Muito bem. E eu tenho aqui, ele me disse, ó, que P0 é igual a 3, tá certo? P0 igual a 3, ok? Então, essa equação, né, ela me diz isso daqui, que P' de T é igual a um KPT, tá certo? Muito bem. Então, quando eu faço isso aqui, eu sei que uma resolução seria P de T igual a P0 elevado a KT, tá certo? Bom, então, nesse caso, eu sei que K, né, ó, é igual a 0,02, ok? Então, o meu P de T vai ser igual a P0 elevado a 0,02T. Mas, quando T vale zero, a população é de 3 bilhões. Então, P0 é igual a 3, porque elevado a zero é 1. Então, a minha equação que eu estou
buscando é 3, tá certo? E elevado a 0,02t. Isso em milhões. Tá certo? Essa é a letra A, ok? Na letra B, qual era a população inicial? Ou seja, no ano de 1990, ó. A população inicial era de 3 bilhões, tá certo? Qual é a constante de crescimento? É o 0,02. Porque esse dp dt é kp de t, tá certo? Que eu tinha feito lá atrás. E qual era a população em 1998? Então, eu quero achar o P de 8, tá certo? Vou fazer aqui, ó. Então, olha só. Na letra B, o P8 vai ser igual a 3 elevado a 0,02 vezes 8. Isso aqui vai ser igual a 3,52 bilhões de pessoas, tá bom? Em 1998. Bom, nós temos também, aí na área um pouco de negócios, a curva de decaimento de vendas, tá certo? Bom, essa curva de decaimento, ela também é dada por essa mesma analogia de crescimento populacional, crescimento de bactérias, que onde eu tenho que S de T é igual a S0 elevado a menos lambda T, onde lambda é uma constante de decaimento de vendas, tá? Então, o que pode estar influenciando nesse decaimento de vendas? O tipo do produto, números de anos de uma propaganda anterior, números de produtos concorrentes e outros fatores de mercado, tá? Então, essa aqui é uma aplicação também que a gente usa muito quando a gente quer calcular decrescimento de vendas, regido aqui por essa lei, tá? Ok? A gente tem também dos juros compostos, tá certo? Esses juros compostos aqui, olha, por exemplo, se eu chamo P, né, o montante principal, e M, né, M vezes, né, ele for composto M vezes por ano, a uma taxa de juros anual, então esse montante é dado por essa expressão aqui, tá certo? Então vamos supor que eu queira calcular, né, os juros, o montante da conta ao final de um ano. Né? Então, eu investi R$ 1.000 durante um ano a uma taxa de juros de 6%. E esses juros compostos, eles foram anualmente ali. Então, esse meu A vai ser igual a 1.000, tá certo? 1 mais a taxa de juros de 6%. Nunca uso em porcentagem, né? Isso elevado a 4, tá certo? Né? A 4t, tá certo? Então, olha só. O que eu tenho aqui, né? Isso aqui vai ser aproximadamente R$ 1.061,36, tá certo? Muito bem. Porque, né, eu peguei, né, o ano tem os 4 meses, tá certo? Por isso que tem o 4 aqui, beleza? Muito bem. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Se eu tenho uma frequência anual, tá certo? Eu tenho 1.060. Se eu tenho uma trimestral, né? 4 vezes 1.061,36 centavos, que a gente fez. Mensal, 1.061,68. Se ela for diária, 1.061,83 centavos, tá bom? Deixa eu só um minuto aqui, ó. É que aqui, isso aqui é 1, tá certo? Tá errado. Isso aqui é 1, então isso aqui vai dar 1.060. Você aplicou uma única vez, tá? Ao ano, tá bom? Então, ao final de um ano, o M é 1 e o T é 1, tá certo? Agora, aqui, agora sim, se eu fizer isso trimestralmente, né? A gente tem 4 trimestres no ano. Então, eu teria, né, os 1.000,
que eu apliquei inicialmente, 1 mais 0,06 dividido por 4 elevado a t, tá certo? Se é no final de um ano, vai ser só elevado a 4, que vai dar 1.061,36 centavos, tá? A questão é, tá bom? Onde eu quero chegar aqui, tá? Eu quero chegar numa equação desse tipo aqui. Ó, eu quero sair daqui, tá certo? E vai fazer algumas manobras matemáticas, tá? E eu vou chegar até aqui, tá certo? Então, é isso que a gente vai passar a usar a partir de agora. Então, por exemplo, se eu pego, investir esses mesmos R$ 1.000, essa mesma taxa de juros de 6%, qual é o saldo composto aqui? Então, A é igual a P elevado a RT. Então, A vai ser igual a 1.000 elevado a 0,06 vezes 1, que vai dar 1.061,84 centavos. Então, a gente percebe, né, que quando a gente compara esse resultado, né, com o resultado de uma composição que é frequente, tá bom? Produzirá no máximo só mais 1 centavo a mais, olha só. Quando eu tinha aqui uma frequência diária, tá vendo? Então, a diferença é ínfima, né? Uma frequência diária eu tinha 1.061,83 centavos, tá certo? E agora, nesse saldo composto aqui, ó, se eu ficar continuamente, né? Ou seja, cada hora, cada segundo, o que vai mudar aqui é 1 centavo, tá certo? Antes era 1.061,83 centavos. E agora, eu aplicando continuamente, né? Que isso que ele quer dizer, ó. Isso continuamente, né? A cada hora, cada segundo, tá? Então, essa equação aqui, ela vai servir para calcular, né? O saldo quando eu aplico juros compostos continuamente, certo? Muito bem. Ok. Bom, então vamos fazer esse exercício aqui, ó, para ver se a gente está entendendo direitinho. São investidos US$ 1.000 a taxa de juros de 5% compostos continuamente. Então, eu já sei que essa equação aqui, ó, é o que vai reger. O A, eu vou calcular o saldo composto, o montante final. Então, dê a fórmula A, o montante composto depois de T anos. Então, A vai ser igual a P elevado a 0,05T, que aqui vai ser 1.000 elevado a 0,05T, beleza? Qual é o saldo na conta após 6 anos? Então, 1.000 elevado a 0,05 vezes 6, que vai ser aproximadamente aí $1.349,89, tá certo? Depois de 6 anos, né, esse montante estará crescendo a que taxa? Então, a gente precisa calcular o A', tá certo? Se ele fala em taxa, ele está falando em derivada, tá certo? Então, se eu tenho o A igual a P elevado a RT, o A', né? Eu tinha lá, vai ficar P, tá certo? E elevado a RT vezes a derivada de RT. Então, P vezes R elevado a RT. Então, isso aqui vai ser 1.000 vezes 0,05 elevado a 0,05, só que ele quer um tempo de 6 anos. Então, o A' de 6, né? $67,49, tá certo? Essa é a taxa que ele vai estar crescendo. E quanto tempo é necessário para que o investimento inicial dobre? Então, na letra D, né, eu preciso ter o investimento dobrado aqui. Então, eu tenho, né, nesse caso, 2P igual a P elevado a 0,05T. Então, isso aqui vai ser
Eu vou aplicar ln em ambos os lados, tá? Para eu poder isolar o t. Então, isso aqui vai ser 0,05t igual a ln de 2, t igual a ln de 2 sobre 0,05. Isso aqui vai ser aproximadamente 13,86 anos. Então, é necessário, quase 14 anos para que o investimento inicial dobre, tá bom? Muito bem. Bom, vamos continuar aplicando aqui a função logarítmico natural, ln, na economia. Então, a gente tem aqui taxa de variação relativa e elasticidade de demanda, tá? Então, vamos ver o que isso quer dizer. Então, lá, Produto Interno Bruto. Uma certa escola de economistas modelou o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos no tempo, a partir de 1º de janeiro de 1990, por essa fórmula aqui, em que o Produto Interno, PIB, é medido em trilhões de dólares. Qual era a taxa de crescimento ou decrescimento percentual prevista para a economia em t igual a 0 e t igual a 1. Então, aquele percentual de variação, né, que eu tenho lá, o f' de t sobre o f de t, certo? O f' de t vai ser 0,04 menos 0,13 elevado a menos t, a derivada de f de t, tá certo? E aqui o f de t. Ok? Então, a gente vai calcular isso num tempo zero, tá certo? E depois num tempo 1. Num tempo zero, isso vai ser aproximadamente menos 2,5%. E no tempo 1, isso aqui vai ser aproximadamente menos 0,2%. Então, o que eu estou dizendo isso? Que em 1º de janeiro de 1990, a previsão era de que a economia estivesse se contraindo, né? Porque eu tenho aqui um sinal negativo, ó, se contraindo ou diminuindo ou declinando a uma taxa relativa de menos 2,5%, tá bom? E no tempo 1, quer dizer, no ano de 1991, no ano seguinte, era de que a economia, tá certo? Ainda estaria se contraindo, né? Mas agora com uma taxa menor, né? De menos 0,2% ao ano, tá bom? Muito bem. Voltando àquela questão que eu fiquei devendo para vocês na outra videoaula, vamos ver se eu consigo explicar ela de um modo melhor. Então, ele quer que use uma derivada logarítmica. Então, a gente sabe que a derivada, né, do ln, tá certo? De uma função, ela é dada pela derivada do miolinho e, né, sobre a função. Então, eu vou calcular essa derivada daqui, tá certo? Que é 750.000 vezes a derivada, né? Certo? De E aqui. Então, isso aqui vai ser 750.000 vezes a exponencial, tá certo? Vezes a derivada desse miolinho. Ok? Então, isso aqui vai ficar, ó, 750.000, tá certo? Vezes 0,6, desculpa, vezes 0,6, tá certo? Vezes meio, t elevado a menos meio, e elevado a 0,6 raiz de t, tá certo? Então, aqui, né, eu posso fazer o f' de 5, aí eu vou achar um número aqui gigantesco, tá bom? E depois eu acho o f de 5 aqui, que eu também vou achar um outro número gigantesco aqui. Ok? E a taxa, então,
vai ser o F' de 5 dividido por o F de 5, que vai dar aproximadamente 13,42%, tá? Era só isso, então, que estava faltando. Então, um abraço, pessoal. Até mais.